Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 29 de abril de 2021, estamos iniciando mais uma live do Atlético Low Carb com o grande convidado. O cara já tem a carteirinha de sócio, é quase o sócio fundador do Atlético Low Carb, e hoje a gente vai falar sobre frutose. Grande Henrique Altran. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, André. Para mim é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Nutri, esse é o cara que manja dos Paranauê da frutose, né? Ele manja da frutose, ele manja da glicose, ele manja de tudo. Ele é aquele acadêmico que bota muito profissional ali no chulé, porque ele sabe de tudo. Eu confio nesse cara muito mais que muita gente. Henrique, né? Obrigado, Letícia. Mais uma vez aqui por estar, né, no nosso canal, e você controla aquela rebelião toda de profissionais maravilhosamente bem. Eu estava falando com o André antes de você entrar, né, que como que é legal a interação que a gente tem ali com os profissionais, né, a troca de informação, o chat ao vivo do Telegram, como é bacana. Você comanda aquilo perfeitamente, com embasamento, trazendo muito conteúdo para a gente como profissional, né? Então é um prazerzão ter você aqui mais uma vez. Antes de a gente que legal, muito obrigado. Pro Henrique, queria dar boa noite à turma. Que, cara, o pódio hoje foi do Cassiano Mascarenhas, Nutri. Aê! Cassiano, boa noite. Marcos, boa noite. Ao grande Rodrigão, o Wender, Daniel, Carlos Roberto Franzoi, Doutor André Maziero, Júnior Almeida, boa noite. Grande Reinaldo Pellegrini. Cara, Reinaldo chegou a camisa dele, regata do Atlético do Carro, e o cara postou uma foto. O cara é fortão, Nutri. Faz fortão. Eu queria encontrar com ele no Rio. Eu tava para encontrar com ele no Rio. Não deu. Na próxima vez que eu for ao Rio, eu quero encontrar com ele. Com a blusa do Atlético do Carro. Cara, vou mandar para umas fotos com o Reinaldo aí pra gente divulgar esse material, Reinaldo. Cetogênica, funciona. Edson Silva, boa noite. Olha, grande Cláudio, ciclista Low Carb, boa noite. Doutora Gabriela, boa noite. Anderson Silva, boa noite. Henrique Silva, Marcelo Damota, boa noite a todos. Vamos lá, começar a falar sobre frutose. O grande Henrique Altran, ele compartilhou uma apresentação aqui. Eu vou compartilhar aqui na tela, tá, Henrique? Você não quer que eu compartilhe? Porque aí eu consigo interagir com a apresentação. Perfeito. Fica bem legal. Deixa eu compartilhar aqui. Só um instantinho. Tô vendo que minha conexão no Instagram caiu, tá? Tô só eu e a Letícia. Caiu, estamos só nós. Mas cheguei de volta lá. Pronto. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Show de bola. Muito bom. Ô, gente, é o seguinte, já pega papel e caneta aí, ó. Eu já vou pegar o meu aqui, porque provavelmente vai ter muita coisa que a gente precisa anotar. Então já peguem aí antes de começar. O tema frutose ele é muito interessante, né, Henrique? Porque tem, durante a nossa história evolutiva, boa parte do tempo, ela foi uma aliada, só que hoje a gente tem que ter muito cuidado que ela está sendo uma vilã. Então a gente precisa entender, tanto do ponto de vista histórico, quanto o mecanismo e o porquê, o que está acontecendo tudo isso, né? Exatamente. Show de bola. Eu queria aproveitar e dar boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite de vocês, muito obrigado por terem me convidado. E a galera que estiver no chat aqui no YouTube, se quiser perguntar alguma coisa, André, você fica de olho aí se tiver alguma pergunta. Olha. Porque aí a gente vai conversando, né? E eu espero que seja uma aula super interativa para que a gente possa conversar legal. O pessoal que está no Instagram, se puder ir para o YouTube, né? É o ideal, porque aí vocês vão ver os slides, né? Que a gente vai estar conversando. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre a frutose propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre o paradigma evolutivo, né? Então, deixa eu... Opa, caiu a transmissão, não foi? Caiu. Compartilha de novo. Vou compartilhar de novo aqui, peraí.
Essas internets são ótimas. Acho que vai dar certo agora. Ivone, boa noite. Ivone, linda. Grande Rick, boa noite. Reinaldo, faça isso, cara. Tem que mostrar que a parada funciona. Compartilha. Pronto, agora acho que vai. Antes de compartilhar, olha aí, Henrique. De Volta para o Futuro, onde tudo começou para mim, assistindo uma live do Atlético Low Carb com o Henrique, que a Low Carb começou na minha vida. Teoricamente... que legal, que legal. Que legal. Legal. Teoricamente, já era para estar aparecendo a tela, cara. Se não der certo, tu compartilha daí, então, André. Não, compartilha agora. Opa, apareceu agora. Show. Vai. Agora deu certo. Então, como eu estava falando, né? O nosso foco aqui, primeiro, é entender por que a frutose era algo extremamente benéfico, era algo que a gente usou para conseguir chegar até onde a gente está hoje, e por que hoje ela é um problema. Então, é necessário que a gente entenda essa questão do paradigma evolutivo, né? Então, a primeira coisa em relação à evolução é entender como é que a evolução funciona, né? E a evolução, ela funciona dentro da perspectiva de que aquelas rotas metabólicas, aquelas características que mais se adequam ao ambiente do momento onde elas passaram a existir, são as rotas metabólicas, são as características que vão se perpetuar. Então, se em algum momento nós desenvolvemos a capacidade de trabalhar um determinado nutriente, e isso possibilitou que mais indivíduos sobrevivessem, é exatamente esse tipo de nutriente que vai ser trabalhado a partir dali, né? Então, para entender evolução, a coisa mais importante é entender que o objetivo de qualquer ser vivo no planeta é sobreviver o máximo de tempo possível para reproduzir. Então, é para isso que a gente está aqui. Não estou falando aqui, lógico que nós somos seres humanos, nós temos um propósito de vida e tudo mais, mas não é isso que eu estou querendo dizer agora nesse momento. O nosso objetivo biológico é esse. Então, essas rotas metabólicas que nós temos hoje no nosso corpo, elas só existem hoje porque no passado elas foram extremamente positivas e fizeram a diferença para a nossa sobrevivência, tá? Normalmente, a evolução, ela acontece em pequenas etapas, ela acontece em pequenos passos. Você não tem uma grande mudança. Por exemplo, você não tem uma mutação que causa uma mudança extraordinária. Os passos, eles são pequenos e sobrepostos, na grande maioria das vezes. Vez por outra, nós temos uma mudança qualitativa grande. Como por exemplo, eu posso citar aqui o caso do aparecimento do gene para digestão da lactose, né? Esse gene, ele foi perdido durante o nosso processo evolutivo, porque a gente só precisa digerir lactose até dentro da fase infantil, né? E na fase adulta a gente não tem a necessidade de digerir lactose porque a gente não precisaria de leite. No entanto, depois que a gente começou a domesticar os animais, esse gene reapareceu no pool genético e se manteve, tanto é que tem pessoas que conseguem digerir leite sem nenhum problema. Eu sou um exemplo, tá? Então, isso aí tem uma questão muito importante. Bom, um outro ponto importante é que quando você encontra saltos evolutivos muito grandes, é porque o registro fóssil é que está falho, na maioria das vezes, né? Você encontra uma diferença muito grande entre duas espécies relativamente próximas, é o registro fóssil que está falho. E no caso da gente, nós seres humanos, né, apesar de muita gente acreditar que a gente não faz parte da evolução, na prática, nós fazemos parte da evolução, sim. E nós seguimos as mesmas regras evolutivas. A diferença é que, ao contrário dos outros animais, dos outros seres vivos, a gente tem a capacidade de causar mudanças muito profundas no ambiente onde a gente habita, né? Então, essa é uma característica que diferencia os seres humanos dos outros seres vivos. E também nós temos uma outra coisa que nenhum outro ser vivo tem, que é a evolução cultural, né? Então, nós seres humanos temos 200, 300 mil anos aqui no planeta, e, no entanto, o que aconteceu foi que nesses 300 mil anos, olha só onde é que a gente está. Eu estou em Fortaleza, no Ceará,
a Letícia está em São Paulo, o André está em Recife, em Pernambuco, não é isso, André? Isso. E a gente está todo mundo conversando aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Então, isso é uma coisa, assim, absurda do ponto de vista de evolução. Mas isso só é possível por quê? Porque nós conseguimos passar o conhecimento de um organismo de uma geração para outra. Nos outros animais não tem essa capacidade. Tá entendendo? Você pega um leão filhote, ele não tem a capacidade de aprender o que o leão adulto faz, né? O leão adulto simplesmente apresenta o que ele já faz e o instinto, a genética, faz com que ele faça a mesma coisa. Mas a gente não tem como ter um leão Einstein que aprendeu no passado com outras pessoas, entendeu? Então, essa evolução cultural é muito interessante e é o que nos faz humanos, né? Vamos conhecer um pouquinho a frutose, né? Vamos conhecer um pouquinho essa molécula. Tá aqui ela, linda. Olha como ela é bonita, né? Então, isso aí é o que a gente chama de forma cíclica da frutose. Ela assume essa forma quando ela está em meio aquoso, quando ela está na água, que é nós. Nós somos 75% água, então ela está sempre dentro dessa perspectiva de forma cíclica, né? E algumas características da frutose. Ela também é chamada de levulose, é um outro nome para ela, também chamada de açúcar das frutas, né? Ela também é presente hoje na nossa alimentação. As principais fontes a gente vai encontrar dentro da sacarose, que é o açúcar de mesa, e aqui vale a pena a gente comentar sobre açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de maçã, açúcar de coco. É tudo a mesma coisa. Tudo é o mesmo açúcar, que é a molécula chamada... Só muda o preço, exatamente. Só muda o preço. Vai aumentando. E muda a cor, né? Muda a cor. Vai ficando mais escuro, né? Vai ficando mais escuro. Mas, na prática, o efeito dele sobre o nosso metabolismo é o mesmo. Nós temos o xarope de milho rico em frutose, que é uma criação humana, né, da década de 70, comecinho da década de 70, finalzinho da década de 60, que é uma substância, um xarope que contém uma quantidade maior de frutose do que a sacarose. A sacarose, que é o açúcar de mesa, ela tem meio a meio, né? 50% frutose e 50% glicose, que é um outro carboidrato. O xarope de milho rico em frutose, ele tem 55% de frutose na composição. Tá? E a gente vai já entender por que isso é interessante para a indústria, né? Os sucos, tanto os sucos in natura quanto os sucos de caixinha, são ricos em frutose, né? E as frutas também são ricas em frutose. Até o nome deriva exatamente daí. Além disso, a frutose, como a gente conhece na bioquímica, ela é um monossacarídeo. O que é que significa ser um monossacarídeo? Significa que ela é uma unidade única, é como se fosse... Você imagina um colar de pérolas, a frutose é uma pérola. Quando você junta duas pérolas, a pérola da frutose e a pérola da glicose, você forma a sacarose, que é um disacarídeo, tá? Normalmente você não encontra polímeros de frutose, ou seja, você não encontra colares de pérola de frutose. O que você encontra são moléculas de frutose isoladas ou unidas à glicose, que faz a sacarose, tá bom? Mas se você pegar, por exemplo, a glicose, você pode encontrar grandes colares de pérolas feitos todos de glicose, que é o amido, por exemplo. Tá certo? Muito bem. E a frutose é cerca de 1,7 vezes mais doce que a sacarose, e aí você já entendeu por que o xarope de milho rico em frutose é interessante para a indústria. Porque ele adoça mais você usando menos quantidade. Né? Uhum. E por último, a frutose, ela não altera a glicemia. E aqui a gente tem esse é sensacional. Ponto, né? A gente tem um outro ponto interessante. Ela não altera a glicemia. Então, se você comer uma colherada de frutose, a tua glicemia não vai aumentar tanto. Consequentemente, o indivíduo que está usando, o que fizer, por exemplo, o exame de glicemia, ele vai achar que a frutose é saudável, porque não alterou a minha glicemia. Entendeu? Então, é uma faca de dois gumes, porque ele não altera a glicemia, mas nós vamos ver que o impacto metabólico é muito grande e é significativo também. Né? Inclusive, então né, Henrique, o pão, por exemplo, né, que é essas glicoses, né, que são o amido, né, que a gente fala que é a amilose, essas várias pérolazinhas nesse colar, ela altera muito mais a glicemia do que o próprio açúcar de mesa, né? Então, se você comer uma colherada de açúcar e medir,
né, vai subir um pouco, mas vai ser bem menos do que você comer um pedaço de pão. Se ele for né, normal, se for integral, vai subir mais do que a própria açúcar. Exatamente. E aí, o que é interessante é que se você medir e for verificar isso, o que é que vai acontecer? Você vai ficar sem entender o impacto que a frutose tem. Porque a gente não mede a frutosemia, tá entendendo, Letícia? A gente mede a glicemia, né? A gente não mede o aumento da concentração, né? E é interessante isso aí. Bom, aqui, como eu tinha falado para vocês, a frutose, ela tem uma estrutura linear, né? Que vocês, deixa eu botar aqui meu marcadorzinho, olha só que legal. A frutose tem uma estrutura linear, né? E quando ela entra em contato com a água, ela pode assumir uma estrutura que a gente chama de uma estrutura de 5 lados, né? Uma estrutura pentagonal, que é a furanose, ou ela pode assumir uma estrutura hexagonal, que a gente chama de piranose. Isso aqui normalmente fica em ciclo, ela fica migrando de um para o outro. Isso aqui é só um detalhezinho químico para a galera que é meio nerd, que está aqui na live, né? Agora vamos entender um pouquinho sobre essa questão da frutose e da evolução. Esse ponto aqui é um ponto que fica bem interessante quando a gente começa a analisar. A frutose, pessoal, ela está associada com períodos de abundância, porque a presença dela está ligada diretamente à primavera e o verão, né? A gente tem essas estações, a gente que mora no Nordeste não tem muito essas estações estabelecidas, né? Que é o inverno, a primavera, o verão e o outono. Mas na maior parte do mundo, né, a gente tem essas estações bem estabelecidas. E aí o que acontece? No inverno eu tenho escassez, no outono e no inverno eu tenho escassez. Na primavera e no verão eu tenho uma abundância maior de vegetais, incluindo aí frutas, incluindo a abundância de mel. Então a frutose ela está associada à abundância. Sempre que o meu corpo, ou o corpo de qualquer animal, entrava em contato com frutose, o corpo do Homo sapiens entrava em contato com frutose, ele estava entrando em contato porque era um período de abundância. Então você imagina, milhares e milhões de anos de evolução, milhões de anos de pessoas, de animais entrando em contato com frutose, então isso estabeleceu uma espécie de biorritmo. Quando eu tinha frutose, eu tinha duas características. Aquele período era um período de abundância e eu sabia que depois daquele período viria escassez. Então, entenda como é interessante você perceber esse encaixe das informações, né? O outono e o inverno eu não tinha frutose e era um período de escassez. Escassez não só de vegetais, mas escassez também de animais. A caça ficava mais magra, os animais hibernavam, né? Primavera e verão eu tinha frutose e eu passava a ter uma abundância maior, tanto de caça quanto de frutas. E a partir daí eu tinha essa associação. E como o organismo ele é muito inteligente, aqueles indivíduos que mais aproveitavam o período de abundância se preparando para a escassez, eram aqueles que mais sobreviviam, né? Então, entendeu aí a questão evolutiva. Nós que aproveitamos melhor o período de abundância, a gente conseguia sobreviver durante mais tempo e ultrapassar os períodos de escassez, né? Então, isso aí mostra que a frutose e as frutas, aqui nós estamos falando de uma situação extremamente natural, as frutas estão intimamente ligadas a isso aí. E aqui vale um adendo interessante. Quais são as cores dos frutos maduros? Os frutos maduros têm cores específicas. Vermelho, amarelo, laranja. E aí vem a pergunta. As principais cores, aquelas que chamam mais atenção nas redes de fast food, aquelas que chamam mais atenção nos alimentos ultraprocessados, nos pacotes de biscoito recheado, quais são as cores que você vai ver lá? Vermelho, vermelhão, amarelão, né? Eu sempre lembro daquele salgadinho, aquele triangulinho, como é que chama aquele? Que é um triangulinho. Doritos, gente, aquilo ali é uma coisa assim, é muito engraçado, porque você chega no supermercado, né? Tá ali na gôndola do seu olho, né? Porque tem toda uma estratégia, né? Para que você olhe e queira comprar, né? E é justamente assim, aí eu entro, né, no supermercado e vejo assim, eu falo, gente, realmente é um negócio que dá vontade de levar, porque aquele vermelho, né?
já tem toda essa questão de você, né, achar que é uma delícia. Enfim, né? É gostoso. Exatamente. Né? O vermelho, o amarelo, o laranja, eles indicam exatamente isso. E a indústria, ela sabe disso. Né? A Procter, claro, eles estudam para isso. A Procter & Gamble tem um departamento de biologia evolutiva dentro das indústrias. Ou seja, não é porque ela está querendo pesquisar alternativas evolutivas mais saudáveis. Não, ela está querendo pesquisar a alternativa que vai fazer vender mais. Exatamente. Né? Então, a frutose está conectada com a abundância. Né? Vamos para frente, para a gente poder entender isso aí. Vamos entender agora um pouco sobre o metabolismo da frutose. A frutose, ela é absorvida no nosso intestino, tá certo? E ao contrário da glicose, ela tem um transportador nas células do intestino que é específico para a frutose. Olha como ela é importante para o nosso corpo, né? Ela tem um transportador específico, que é esse transportador que você está vendo bem aqui, ó. Isso aqui como se fosse uma célula do nosso sistema digestivo, tá? O enterócito lá no intestino delgado, tá? E aqui você está vendo a frutose entrando na célula através desse transportador chamado de GLUT5. Esse transportador é exclusivo para a frutose. Você pode ver também que a frutose, ela tem, o transportador também está presente na membrana basal dessa célula, na membrana da base. Porque logo aqui embaixo eu tenho o vaso sanguíneo. Então a frutose que está passando aqui pelo intestino entra na célula e depois ela passa para o vaso sanguíneo através de um transportador específico. Você pode ver que, além disso, ela tem um outro transportador que transporta frutose e glicose juntos, né? Que é o GLUT2, que é outro tipo de transportador. Você está vendo que ele está presente aqui na membrana basal também, tá? Então, essa questão do transporte de frutose, ela é muito interessante, por quê? Porque no intestino eu tenho o primeiro passo para como é que eu diria? Para a metabolização dessa frutose, tá? Então, a frutose ela é metabolizada principalmente no fígado, mas parte dessa frutose é metabolizada no intestino. E aqui vale um adendo específico, né? Quando você ingere frutose na forma líquida, que seria a frutose proveniente dos sucos, proveniente do refrigerante, o que é que acontece? A frutose proveniente do refrigerante, do suco, ela entra em grande quantidade. Então, ela ultrapassa a capacidade da célula do intestino de metabolizar essa frutose e liberar para o fígado fazer o restante do trabalho. Então, o que é que acontece? Ela vai se superlotar, ela vai ficar lotada de frutose e o excedente vai passar direto para o fígado. Ao contrário da glicose, que está lá presente no pão, como a Letícia falou, a frutose só é metabolizada no fígado. Ela não é metabolizada em nenhum outro lugar. Certo? Então é muito importante entender isso, porque quando você está bebendo suco, quando você está bebendo refrigerante, você está encharcando o seu intestino com frutose líquida. E isso acaba sendo um problema muito sério. Tá? Muito bem. Então, aqui tem um esquema bem interessante para a gente entender rapidamente, eu não quero complicar isso aqui, mas para a gente entender como é que é o metabolismo da frutose dentro do nosso corpo. E aqui eu queria que vocês verificassem o seguinte. Aqui eu tenho duas vias, né? Vocês estão vendo que eu tenho duas vias. Tem essa primeira via e essa segunda via. Eu vou falar das duas, tá? Aqui eu tenho alimentos ricos em frutose. Vocês estão vendo aqui mel, frutas, sacarose e o xarope de milho rico em frutose, tá? Que é essa sigla aqui em inglês. Então aqui você vê que ele já entra como frutose. Mas quando você aumenta demais a ingestão de glicose, ou seja, quando você come muito pão, quando você come muito macarrão, quando você come muita pizza, muitos farináceos, tapioca, cuscuz, quando você ingere aveia, quando você ingere excesso de glicose, o nosso corpo transforma parte dessa glicose em frutose. Vocês estão vendo aqui, ó, a sequência metabólica. Ela usa o que a gente chama de rota do sorbitol, que é um adoçante usado na indústria. Né? Então, a gente vai ver que o sorbitol, que é usado como adoçante, também pode se transformar em frutose no nosso corpo. Né? Então, você vê essa rota metabólica. Uma vez que a frutose está presente na célula do fígado, o que é que vai acontecer? Existem duas rotas que ela pode seguir. Uma rota que é rápida, e ela acaba gerando uma moléculazinha que todos nós já ouvimos falar, que é o ácido úrico, e uma outra rota que é mais lenta,
que acaba fazendo com que a frutose seja aproveitada como fonte de energia ou seja armazenada na forma de gordura, que são os triglicerídeos. Se ela entrar na rota rápida, que é o que acontece na maioria das vezes, vai culminar com a produção de ácido úrico. E esse ácido úrico, ele tem uma função muito específica dentro do corpo da pessoa, que são, na verdade, diversas funções. Dentre elas, ele vai causar um aumento da deposição de gordura no tecido adiposo, ele vai causar uma diminuição do uso da mitocôndria como produtora de energia. Tudo isso, pessoal, vai acontecer quando você come frutose em excesso. Henrique, por que isso era positivo no passado? Porque essa frutose só estava em excesso num pequeno espaço de tempo. Porque essa frutose só estava em excesso na primavera e no verão. Não era uma quantidade grande, porque eu tinha concorrência para a ingestão Exato. da frutose. E além disso, né, além de toda essa questão... Era in natura, né? Era natural, não era processado. Era in natura, era fruta. Exatamente, era fruta, era in natura. Eu tinha concorrência para conseguir comer essa frutose e ela tinha em pequena quantidade. Entendeu? E as frutas daquela época também tinham menos frutose do que tem hoje em dia. Exatamente. Né? Exatamente. As frutas tinham muito menos frutose. Eu vou já mostrar uma imagem que vai evidenciar isso aí. Muito bem. Então, aqui para mostrar para vocês só a questão da rota dos polióis, que é a rota do sorbitol. Mais uma vez, lembrando que o sorbitol é um adoçante presente em muitos alimentos que tem no rótulo dizendo que ele não é calórico, que ele não tem calorias, que ele não tem adoçante. Entendeu? Então, a glicose que a gente consome... Então, pensa comigo. Glicose é um troço tão inocente, entre aspas, que a gente nem presta atenção. A gente tem glicose em grande quantidade, na realidade, em altíssima quantidade. No pão, a gente tem glicose no arroz, no macarrão, no feijão, que todo mundo diz que é fonte de proteína, mas é fonte muito maior de glicose, na aveia, na massa da pizza, né? Tudo isso é praticamente 100% glicose, né? A farinha de trigo, por exemplo, ela é 100% glicose, o que eu tenho ali. Só que ela está na forma de amido, né? Que a Letícia falou como amilose, que é um outro nome para o amido. Então, quando você consome farinha de trigo, quando você consome amido de milho, maisena, por exemplo, você está consumindo uma grande quantidade de glicose. E esse excesso de glicose, dependendo de como esteja o seu metabolismo, ele pode se transformar, como vocês estão vendo aí, em frutose dentro do corpo. Agora, imagina a seguinte situação. Imagina que a pessoa está num rodízio de pizza daqueles bem gostosos, e ela já se empanturrou. Isso, Rafael, glicose é carboidrato, tá? E a frutose também. Então, imagina que ela está no rodízio de pizza, e ela se empanturrou de pizza salgada, né? Então ela comeu muita farinha de trigo, então ela se empanturrou de glicose dentro dessa farinha de trigo. E aí ela diz assim, não aguento mais, né? Não aguento mais comer. E aí de repente o garçom passa do lado dela com aquela pizza maravilhosa de chocolate. Não, o estômago parece que ele cresce um outro estômago, né? Você tem um estômago para pizza salgada e um estômago para pizza doce. De repente, mas paralelo a isso, o camarada tá tomando refrigerante, né? Ele está tomando refrigerante e aí entra a pizza doce. O que é que acontece? Essa pizza doce e esse refrigerante tem glicose, mais ainda, mas também tem frutose. Então, você está obtendo frutose pela via direta, que é a ingestão da frutose, e o teu metabolismo ainda está sendo estimulado a produzir mais frutose. Tá? Então, olha como isso tudo está... Toda essa questão está interligada. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui. Se você tiver uma ingestão demasiada de álcool, vocês estão vendo aqui, ó, não vou ressaltar todos os pontos, mas o álcool em excesso estimula o seu corpo a produzir mais frutose. Se você ingerir muita frutose, o teu corpo também vai fabricar mais frutose. Se você tiver um alto índice de ácido úrico, o teu corpo vai fabricar frutose. Olha só, se tua glicemia aumentar em excesso, né, se você tiver hiperglicemia, que acontece quando você come o rodízio de pizza, a tua frutose também vai aumentar. Então, é algo que a gente precisa ficar bem atento, né? Muito bem. Agora, vamos entender essa questão do gene, que é o gene que a gente chama da uricase. O que é essa uricase? O que foi esse gene?
O processo de formação de ácido úrico no nosso corpo, ele acontece por conta de várias enzimas que atuam dentro dessa cascata de produção, né? Então a frutose acaba se transformando em ácido úrico e em uma boa parte dos animais esse ácido úrico se transforma numa substância chamada alantoína e é excretado. No nosso caso, assim como em outros macacos, os grandes macacos, né, o Great Apes, como são chamados em inglês, a gente perdeu esse gene. Houve uma mutação genética que fez com que a gente perdesse esse gene que faz a degradação do ácido úrico. Então vamos lá voltar para o começo da aula, onde nós entendemos que uma rota metabólica que existe hoje significa que ela foi positiva no passado. Porque se ela não tivesse sido positiva, a gente não estava aqui com essa rota metabólica funcionando. Então, lá no passado, o fato da gente pegar a frutose e transformar em ácido úrico, de alguma maneira, foi positivo. Então, vocês estão vendo aqui, ó, no Mioceno, há cerca de 8 a 20 milhões de anos atrás, a gente perdeu esse gene que codifica a enzima que degrada a uricase, né, que degrada o ácido úrico, que é a enzima chamada uricase. Essa perda aumentou os níveis de ácido úrico nos grandes macacos e nos hominídeos, nós. E essa fabricação de ácido úrico permanece até hoje. Como eu falei, significa que é uma mutação que foi benéfica. Por que ela foi benéfica? Aí a gente vem para entender o que acontece quando você produz o ácido úrico dentro do corpo. Vocês estão vendo aqui aquele mesmo esquema, só que com algumas coisas que eu completei. Lembra, ó, a frutose que vem da dieta e a frutose que vem da glicose em excesso que você consome. Então, as duas coisas, as duas vias, acabam se transformando em frutose, tá? Quando essa frutose aparece, ela pode seguir a via rápida, ou melhor, a via rápida, que é essa daqui, ou ela pode ser utilizada como fonte de energia. Então, vamos lá. Se ela seguir a via de formação do ácido úrico, e eu estiver falando em um indivíduo que não é hominídeo e que não é macaco, se transforma em alantoína no final e tá tudo beleza. Só que em humanos, essa enzima não existe. Então eu acumulo quem? O ácido úrico. Olha que interessante o que acontece quando você acumula o ácido úrico. Quando você acumula o ácido úrico, você inibe a AMPK. O que é a AMPK, Henrique? Henrique, tu fala muito essas siglas, eu fico doidinho. O que é a AMPK? A AMPK é uma rota metabólica que existe no nosso corpo que percebe a falta de alimento. Se eu tenho frutose no meu corpo, lembra, frutose está relacionado com abundância, com primavera, com verão. Se eu tenho frutose no meu corpo, então significa que eu não tenho escassez de alimento, eu tenho abundância. Logo, esse excesso de ácido úrico vai fazer com que a AMPK seja inibida. E a AMPK sendo inibida, desperta a rota metabólica de abundância. E a rota metabólica de abundância vai fazer o quê, pessoal? O que é que o nosso corpo faz quando tem uma abundância de nutrientes? A gente fabrica mais gordura. A gente fabrica mais músculo, claro, mas a gente fabrica também mais gordura. Então veja como o ácido úrico ele foi fundamental no processo evolutivo. Ele diz para o nosso corpo que você tem muita energia, vamos guardar. Daqui a pouco vem escassez e eu vou precisar dessa energia. Tá? Então, o ácido úrico teve essa função fundamental. Mas olha uma coisa interessante também. O excesso de frutose pela via de conversão em energia faz com que a gente acumule mais gordura também. Vocês estão vendo aqui, ó, o excesso de frutose estimula a glicólise, que é a primeira etapa da queima energética, e inibe a função da mitocôndria. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é responsável pela fabricação de energia com a presença do oxigênio. Quando eu inibo a mitocôndria, eu estou estimulando a formação de gordura. Porque a mitocôndria é responsável pela queima da gordura. Se eu desliguei a mitocôndria, eu vou formar gordura. Traduzindo tudo isso que está aí na tela, eu vou traduzir para vocês em uma frase muito simples. Quando você ingere um excesso de frutose, você está dizendo para o seu corpo que o ambiente tem muita energia e que, por consequência, você pode engordar sem nenhum problema. É isso que a frutose... Essa é a mensagem que a frutose passa para o corpo. Ela passava essa mensagem para o corpo do nosso antepassado, do nosso ancestral hominídeo, e ele continuava comendo porque ganhar um pouco de gordura naquela época significava conseguir enfrentar o inverno, o outono e o inverno. Hoje ela passa a mesma informação,
Só que eu não tenho mais outono e inverno com escassez alimentar. Eu tenho outono e inverno, mas o supermercado está sempre aberto. E aí, um de gordura naquela época, onde não tinha sobrepeso, né? O perfil corporal das pessoas era normal, né? Percentual de gordura exatamente. baixa. Não tinha obesidade, né? Se ganhava e assim, André, você ganhar um pouco de gordura e sair de 10% de gordura para 15%, ou até para 20%, não é tanta coisa quando você já sabe entre aspas, né? Mas quando o teu organismo já está se adaptando para o que ele vai perder. Sim. Exatamente. Não é? Agora, hoje não. Hoje você ganha 10, 15% de gordura, mas você continua consumindo muita frutose, porque você toma refrigerante todo dia, né? E é docinho, né? Passa essa mensagem de que é interessante, porque o doce tem a ver justamente com isso. A gente aprendeu que o doce fazia a gente sobreviver. E hoje o doce é o contrário, o doce faz a gente adoecer. Exato. Tá entendendo? Então, e a gente só vê aumento do consumo de refrigerante, por exemplo. Eu não sei quem é, dependendo da idade da galera que tá aí, eu não sei como é que é, mas, por exemplo, eu, na minha infância, quando eu tinha 5, 10 anos, né, há 30, 35 anos atrás, a Coca-Cola tinha 1 litro. E era chamada de Coca-Cola Família. Né? Era exatamente. Meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. Ele comprava 1 litro e dava para todo mundo, ainda sobrava. E era só no final de semana também, pelo menos lá em casa. Era só no final de semana. Assim, era só um evento, era tipo, ia ter um evento, era Coca-Cola, não era essa coisa que se tem. Exatamente, né? Era só no final de semana, sobrava, e quando sobrava a gente ainda botava a colherinha para dizer que não era para não escapar o gás. Lembra dessa história? Quer dizer, em Minas a gente põe uma rolha, né? Por isso que fala 1900 em Guaraná com rolha, né? A gente põe uma rolha na garrafa. Eu não conhecia essa história. Então, a oferta de frutose tem aumentado assustadoramente. Isso acaba sendo um problema muito sério. Não sei se vocês estão vendo, mas vou continuar mostrando aqui na. Henrique, antes de você mostrar, que inclusive, né, nos produtos industrializados que são salgados, porque a gente está falando aqui do refrigerante que é doce, né, de um doce que tem ali o açúcar, mas nos produtos industrializados que são salgados, para que ele tenha um paladar mais saboroso, é acrescido açúcar, que é acrescido gordura hidrogenada, que é acrescido sal. Então, não é só nos produtos doces que tem a frutose, né? Nos produtos salgados também. Exatamente. Você pode observar que, por exemplo, o Doritos que você mencionou são salgadinhos, né? São salgados, né? E quando você bota na boca, você sente um leve sabor, esse contraste de sal com doce, com gordura, com a crocância, com a forma como ele estoura na boca quando você mastiga. Tudo isso é desenvolvido para que a gente possa comer cada vez mais, né? E vocês podem ver aqui no slide que o excesso de frutose vai causar dano nas mitocôndrias. Esse dano vai causar inibição da mitofagia. O que é que significa isso? Significa que as mitocôndrias vão se acumular, as mitocôndrias velhas vão se acumular dentro da célula. Isso causa morte celular e causa o envelhecimento. Então, o excesso de açúcar, que tem frutose dentro da sua estrutura, o excesso de frutose pode causar até o envelhecimento. E também aumenta a lipogênese, ou seja, aumenta a formação de gordura, que, por sua consequência, pode causar a esteatose hepática. Então, a pessoa tem o ácido úrico alto e o médico manda tirar a carne. E a pessoa tem... passando aqui, Henrique, para tocar nesses 2 pontos. Tá? Não é? Segurando, porque exatamente isso. Ácido úrico alto corta carne e esteatose hepática, para de comer gordura. Corta gordura, para de comer gordura. E a origem, a gente está vendo que é outra, né? Na realidade, o ácido úrico ele se forma por várias vias. O ácido úrico ele tem uma função muito importante no nosso corpo, então ele se forma realmente por várias vias. Mas hoje, a principal via que estimula a produção de ácido úrico, não tenha dúvida, é a via da frutose. Isso aí não tem como a gente... A quantidade, eu vou mostrar um slide agora, que tem já, que tem a quantidade de açúcar que é ingerido por um brasileiro no ano. É um negócio assim, exagerado, né? Então, olha só, esse esqueminha é maravilhoso. Esse estudo é fantástico. Depois eu mostro todos os estudos para vocês conhecerem. Vocês estão vendo aqui, 3 tipos de animais, né? Animais aquáticos, animais terrestres e animais subterrâneos. Aqui vocês estão vendo uma topeira.
Então, o fato da gente ter, por exemplo, um animal aquático que mora no mar, qual é a grande característica que ele tem? Que ele tem que manter o meio interno. Na realidade, todo animal tem essa característica de manter o meio interno constante. E o animal que vive no mar, ele é submetido a uma alta concentração de sal fora dele. E essa alta concentração de sal fora dele, ele não pode deixar esse sal entrar ou a água dele sair. Ele tem que manter o meio dele constante. Então, ele está submetido a essa situação. O urso, por exemplo, que é o que está aqui na ilustração, ele tem uma diminuição do fornecimento de alimentos. Quando? Quando ele hiberna. Ele passa 3 meses dormindo sem comer absolutamente nada. E os animais subterrâneos acabam enfrentando locais com baixa taxa de oxigênio, né? Então, eles são submetidos a uma alta concentração de sais, ou são submetidos a uma pouca alimentação, ou são submetidos a uma baixa concentração de oxigênio. E a frutose ajuda em todos os aspectos. Por quê? Porque ela ajuda na fabricação de gordura e de glicogênio. Então, ela ajuda a manter estoque de energia alto. Ela ajuda a manter uma glicemia, poupando a glicose para o cérebro, deixando as cetonas e as gorduras para os outros tecidos. Então, ela fornece a glicose mais para o cérebro. Ela permite uma retenção de sódio, portanto, em organismos que estão submetidos a uma alta osmolaridade é muito interessante, e ela acaba mantendo a pressão sanguínea interessante. Observe que isso aqui todos são funções do quê, pessoal? De sobrevivência. Sobrevivência. Tudo isso relacionado à frutose. Quando ela é ingerida na quantidade correta, quando ela é ingerida no período correto. Né? Isso aqui é a parte mais legal. E ela ativa o sistema imunológico inato, fazendo com que você tenha mais segurança e mais luta contra as doenças, e, ao mesmo tempo, ela estimula a glicólise, que é a queima da glicose sem oxigênio, que permite que você sobreviva em estados de baixo oxigênio. Isso tudo são funções de sobrevivência. Agora, a evolução não poderia prever que a gente estaria num mar de frutose. Esse que é o grande problema, né? Então, o que aconteceu? Uma função que era fundamental para a gente sobreviver, pelo excesso de frutose, com a estimulação muito alta, ela passou a gerar os problemas. Então, aquela concentração, aquele estoque de energia que era feito anteriormente, virou obesidade. Deixar a glicose para o cérebro consumir, enquanto os outros tecidos consomem a gordura, virou diabetes, quando você tem um excesso de frutose ingerida. A pressão sanguínea sendo mantida constante, virou hipertensão quando você come muita frutose. O sistema imunológico funcionando de forma ótima para que você tenha mais saúde, virou um aumento da estimulação do sistema imunológico, possibilitando o aparecimento de doenças autoimunes. E a sobrevivência em estados de baixa taxa de oxigenação desenvolve câncer e demência. Olha a quantidade de doença que está relacionada ao excesso de consumo de frutose. É um negócio assim impressionante quando a gente começa a estudar esse tema, né? E tem nutricionista aí passando para você comer no pré-treino pão com doce de leite, né? Tem. No pós-treino também. E no pós-treino também. Eu vou pular esse esquema. Esse esquema é exatamente o anterior, eu vou pular para a gente não ficar repetindo. Agora, qual é o principal desafio? Né? A gente chegou agora na questão mais importante. Qual é o principal desafio que nós temos? Vamos lá. Vamos falar de cada um deles. Frutas. Né? E aí vem o que o André falou no comecinho da live. Né? As frutas que nós temos hoje são totalmente diferentes das frutas que nós tínhamos no passado. Primeira coisa que nós vemos de diferente, a constituição dela é totalmente diferente. A quantidade de fibra, quantidade de semente, o que vocês estão vendo em cima, pessoal, é uma banana selvagem. Isso aqui é semente. A gente não come banana com semente quando a gente compra no supermercado. Até a quantidade da polpa mesmo, né? Isso. A quantidade de polpa era muito menor. Então, as frutas são muito diferentes as que a gente tem hoje, as que a gente tinha no passado. Na medida que a gente começou a cultivar essas frutas, nós começamos a selecionar frutas mais doces,
mais tenras, mais saborosas, e passamos a plantar essas. E o que nós temos hoje é o resultado de 10, 15 mil anos, que é o tempo que a gente tem de agricultura, é o resultado de todo esse tempo fazendo cruzamentos com as plantas para privilegiar a doçura, para privilegiar o sabor, né? Outro ponto importante, a diferença no conteúdo nutricional. É claro quando você olha para a imagem, nós temos muito mais frutose nas frutas de hoje, né? Você pega um kiwi hoje, nossa, o kiwi parece que você está botando uma colher de mel na boca, de tão doce que ele é. É um negócio assim impressionante. Morango também. Morango, até o morango, que é azedinho, ela estava doce. Outra coisa, frequência de consumo é totalmente diferente. Enquanto no passado, né, durante a maior parte da nossa história evolutiva, a gente consumia frutose na primavera e no verão, e em pequena quantidade, hoje a gente consome frutose o ano todo. E em grande quantidade. Profissionais recomendam 5 porções de frutas por dia. As diretrizes, né? Existe uma campanha, né, da nutrição, né, do Conselho de Nutrição, que é 5 ao dia. 5 frutas ao dia. 5 frutas ao dia, né? É um negócio assim impressionante. Mas não para por aí o problema. Nós temos um outro problema. A diferença na forma como a gente consome. A gente não consome fruta só mastigando. A maioria das pessoas, na realidade, usa o suco ao invés. Ou, se for, por exemplo, uma banana, ninguém faz suco de banana, mas faz a vitamina. Então, a gente liquidifica a frutose. Entendeu? E quando a gente torna a frutose líquida, a gente vai lembrar lá daquele transporte no intestino. A gente sobrecarrega o intestino e o intestino não dá conta da quantidade de frutose. Não dando conta da quantidade de frutose, o que é que vai acontecer? Ele acaba fazendo passando muita frutose para o fígado poder lidar. E toda aquela cascata de reação culmina com esteatose hepática, com excesso de gordura e com a produção de ácido úrico, né? Mas ainda tem mais um ponto. E antes de falar desse próximo ponto, essa questão dos sucos, ela é muito importante de entender, porque não é só o suco, também, apesar da farinha não ser composta, não ter frutose, né, a farinha é só amido, é só glicose, é importante a gente entender que toda vida que você altera a forma natural do alimento, você causa problemas fisiológicos. Porque nós estamos adaptados, nossa mastigação, ela está em sincronia com o nosso intestino. Então, quando eu mastigo, o intestino está recebendo a trituração exata no ponto em que ele é capaz de digerir e absorver da maneira correta. Quando eu liquidifico, quando eu pulverizo, eu estou colocando para dentro algo que o meu intestino não consegue interpretar da maneira correta, porque não foi o meu dente que fez isso. Tá entendendo? Então, por exemplo, fizeram um estudo muito interessante, Letícia e André, que foi, eles pegaram 2 grupos de ratos, tá? É um estudo em ratos, mas dá para a gente entender bem direitinho e extrapolar para humanos. Um grupo de ratos consumiu a ração normal, naquelas bolotinhas, e o outro grupo de ratos consumiu a farinha dessa mesma ração. Era a mesma ração, mesma composição nutricional. Aí o que aconteceu? Os ratos que consumiam a ração comiam, paravam de comer, faziam as suas brincadeiras e tudo mais, e dormiam e etc. Não engordaram, não desenvolveram diabetes. Os ratos que tinham acesso à mesma ração, só que na forma de pó, desenvolveram diabetes e obesidade. Eles não conseguiam parar de comer. Tá entendendo? Então, a mudança da forma física do alimento, quer seja de fruta para suco, de banana para vitamina, de tubérculo para farinha, ela é muito nociva para o nosso sistema digestivo. Tá? Então, ponto de vista evolutivo, Henrique, como você mostrou no começo, as frutas são sazonais, então a doçura, ela desperta aquela vontade de comer mais e mais. Então, como vinha um período de escassez, nossos ancestrais comiam o máximo que podiam, que encontravam, porque iam ganhar peso para enfrentar os períodos de escassez. E hoje essa doçura está em abundância e é muito fácil que as pessoas não consigam se controlar ao comer doce, ao beber doce. Isso está muito associado também, tem estudos mostrando, à resistência à leptina, né, que Sim. é o hormônio da saciedade, que as pessoas nunca conseguem ficar satisfeitas quem tem Exatamente. A resistência à leptina. Então, comem sem parar e não conseguem parar. E a frutose é diretamente relacionada também a isso. E além disso, cara, o excesso de carboidratos, e aí a frutose é um carboidrato, então entra nessa questão também. Teve um estudo que foi publicado agora recentemente pela equipe do Dr. David Ludwig, que mostrou que o excesso de carboidrato estimula determinadas regiões do cérebro
que são as regiões envolvidas na compulsão e no vício. Ou seja, ele acaba despertando uma vontade incontrolável, né? Uma vontade muito grande de você comer mais carboidrato, comer mais carboidrato e ficar viciado e ter a necessidade de repetir. Ele evidenciou isso tanto em uma refeição, quanto se a pessoa tiver uma dieta e mesmo parando, quando ela volta a comer, acende a luzinha, entendeu? Então é realmente bem complicado. Mas tem mais um ponto, que é o tipo das frutas. Por exemplo, eu estou no Nordeste. No Nordeste, o que é que nós temos de fruta aqui, tradicionalmente? Nós temos tamarindo, nós temos manga e temos caju. Né? Mas tem mais alguma, André, que eu estou esquecendo? Cara, você me fez lembrar do meu filho comendo tamarindo sorrindo, cara. Que é azedo. Não tem condições, cara. Tamarindo é azedo. Mas a gente tem essas frutas, né? Vamos imaginar essas frutas. Então, eu tinha ocasião em que eu ia comer kiwi, aqui no Nordeste? Nunca. Eu não ia comer kiwi. Né? A ocasião em que eu ia comer lixia? Claro que não. Então, hoje, você vai no supermercado, você tem pitaia. Você tem lixia, você tem kiwi, você tem frutas que não são produzidas na sua terra, que são produzidas longe. Então, sabe, o nível de problema que a gente tem o nível de problema da fruta em si que está diferente, a frequência do consumo, a forma do consumo e o tipo de fruta que a gente consome hoje não está adaptado para o nosso material genético. Então, o problema das frutas está aí. Aí você diz assim, mas Henrique, a fruta é o principal problema? Claro que não. O principal problema não é a fruta. Né? O principal problema são os ultraprocessados. Mas vale a pena a gente entender que nós não podemos ficar dizendo que frutas é a melhor coisa do mundo. Né? A gente precisa entender que fruta é uma coisa boa, mas dentro de uma medida correta. E entender, essa é a visão que eu acho mais interessante da fruta, é a seguinte. A fruta, ela é o bombom da natureza. Ela é o regalo, ela é o agrado. Né? Ela não é uma refeição, ela não é um lanche. Ela é aquele complemento docinho para você incluir na sua alimentação. Mas não para você comer 5 porções de frutas, ou, como sugerem, 5 ou mais porções de frutas. Né? É meio doido. Agora, isso, né? Depois que a gente começa a analisar. A fruta, ela não é vilã de forma alguma, só que ela é endeusada, né? É como se tivesse que fazer parte de uma dieta em grande, 5 porções por dia. Enfim, a gente fez aquele período, não sei se você lembra, da Semana Carnívora. Sim, Semana Carnívora. A Ju, que participou também, falando do depoimento dela, ela foi vegana por 20 anos. E ela comia comida de verdade, tá? Ela era vegana, evitava industrializados, e ela adquiriu esteatose hepática. Ela comia muita fruta por dia, comia muita melancia diariamente, tá? Então, mesmo frutas em excesso, talvez não seja uma escolha muito inteligente, né? Sim, de jeito nenhum. O excesso de frutas é prejudicial, e como a gente tem hoje uma veganização do mundo, vamos dizer assim, e o endeusamento dos vegetais, a gente acaba levando as pessoas a acreditar que as frutas são não só fundamentais, mas como precisam estar na nossa alimentação o tempo todo. Entendeu? Isso não é verdade. Né? E assim, a gente tem que lembrar e entender aquilo que a gente conversou no começo da live. Nosso foco é sobreviver o máximo de tempo possível para reproduzir. E para sobreviver, nós precisamos de energia. Os vegetais pensam a mesma coisa. Eles querem sobreviver, só que no caso dos vegetais, eles captam a energia do sol e eles querem se reproduzir. E a estratégia que eles encontraram para se reproduzir é fazer imagens belíssimas como essa que a gente está vendo aqui, para o pessoal que está assistindo no YouTube. Que é o quê? Um arco-íris de cores maravilhosa, que dá... Olha para isso aí, e você não sente água na boca quando você vê isso aí? É muito bonito. E não é bonito à toa, é bonito porque o vegetal quer que a gente coma e que a gente defeque as sementes, ou que a gente cuspa as sementes. É para isso que serve a coloração das plantas, dos vegetais. E a gente é imbuído disso geneticamente, então a gente tem característica genética para querer isso aí. E tem um outro ponto, né? Quando a gente fala de low carb, cetogênica, vem muitas dúvidas, né? Quais frutas a gente pode comer? Enfim, praticamente todas na low carb,
mas as pessoas só pensam em frutas doces, né? Porque praticamente eu como quase que diariamente abobrinha, pimentão, tomate, isso também é fruta, né? Exato, exatamente. Na classificação botânica, o que é o fruto? O fruto é o órgão que protege a semente. Então, a princípio, existem exceções, mas a princípio, toda e qualquer estrutura vegetal que tiver sementes dentro é fruto. Então, a gente pode colocar aqui a banana, nessa imagem que a gente está vendo aqui, tem a ameixa, o mirtilo, o kiwi, o limão, a laranja e a cereja. São todos frutos. Mas a gente poderia ter colocado aí, por exemplo, abobrinha, tomate, berinjela, pimentão e abóbora. São frutos também. E as pessoas, elas associam o fruto à questão doce. Mas aí é preciso distinguir, né? E é a questão linguística e científica, o que é fruta e o que é fruto. Fruto é científico, é o nome botânico que se dá ao órgão que protege a semente. Fruta é uma convenção nossa, que são os frutos doces. Né? Então tem essa diferença que precisa ficar clara para o pessoal. Então vamos lá. O consumo de frutas está associado a melhores desfechos metabólicos e saúde, quando a gente analisa estudos epidemiológicos, mas a gente tem que ver exatamente a questão da quantidade de frutose que a pessoa está consumindo. Uma laranja tem em torno de 20 gramas de açúcar, uma laranja só. Tem 8 a 10 gramas de frutose e 4 gramas de fibra, além de outros micronutrientes. Mas quando você faz o suco, né, um copo de suco de 300 ml tem em torno de 40 gramas de açúcar. Para efeito de comparação, uma lata de Coca-Cola tem 37, e tem 15 a 20 gramas de frutose e quase zero fibra, mesmo que tenha sido o suco que você fez na sua casa. Entendeu? Então, isso acaba sendo um problema bem complexo, né? Além disso, então, como eu falei, o problema não é a fruta. É muito difícil comer exageradamente fruta se você estiver comendo in natura. A não ser que você seja uma pessoa tipo o meu avô, que comia 12, 15 bananas de uma vez só. Né? Mas ele era meio exagerado. Mas ele também ia na sorveteria que tinha aqui na cidade, a sorveteria Tropical na época, hoje chama 50 Sabores, e ele comia 10 bolas de sorvete. Então ele era exagerado por natureza. Tá? Mas a não ser que você more na roça e tem uma época de jabuticaba e você fica lá 5 horas, tipo, eu já sei. Né? Mas o suco é muito mais fácil. Nossa, se você estiver no calor, você pega um copo de 500 ml de suco de laranja, ou aqui em Fortaleza, por exemplo, tem um local característico aqui no centro da cidade, que é o Leão do Sul, que é a lanchonete mais antiga de Fortaleza, o pessoal que está assistindo a gente deve lembrar. O Leão do Sul tem um pastel com caldo de cana que é tradicional, né? Então você vir em Fortaleza e no centro da cidade não comer o pastel com caldo de cana, você não, é mesmo que em Roma e não vê o Papa, certo? Do ponto de vista de tradição, né? E o caldo de cana, 500 ml de caldo de cana, meu amigo, você tem quase 100 gramas de açúcar. É muito açúcar. É bom demais. E assim, ó, né, geladinho, você bebe, é um negócio assim espetacular, né? Aqui só para efeito de noção de quantidade, né? A gente tem aqui a quantidade de açúcar que a gente tem em alguns frutos, né? Eu não vou nem passar todas essas imagens, só circulei alguns. Na maçã, por exemplo, eu tenho entre 6 a 8% de frutose, entre 1 e 4 de glicose e 1 a 5 de sacarose. Veja que eu também tenho sorbitol, tá? Se eu for pegar o suco de maçã, né? Eu aumento a quantidade de sacarose, né? Eu concentro mais a sacarose. Se eu pegar aqui, por exemplo, a banana, né? A banana tem 2 a 4% de frutose, 3 a 6% de glicose e 6 a 14% de sacarose. Quer dizer, então a banana tem uma quantidade de açúcar bem maior em relação à massa dela, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a uva, né? Uva que todo mundo acha que é uma coisa muito saudável, e realmente a uva não é um problema, mas a questão é que você compra a uva sem semente, senta na frente do Netflix para assistir uma série. Aí você bota aquele pacotinho de meio quilo, meu amigo, vai rapidinho. Vai não acertar. Né? É muito fácil. Então a uva tem 5 a 7% de frutose, tem 5 a 7% de glicose e tem pouca sacarose. Você vê que a uva já está pré-digerido lá a história. Agora, a laranja, né? 2 a 3% de frutose, 2 a 3% de glicose, 4 a 7% de sacarose. Olha o suco de laranja.
2 a 6% de frutose, 2 a 6% de glicose, 2 a 4% de sacarose, mas eu queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Mel. Mel é saudável. Mel você adoçar com mel é você estar usando, né? Agora, olha só, 41% de frutose, 34% de sacarose. Mel é praticamente só açúcar, né? Não tem até a água é difícil de você encontrar no mel, por isso que ele é pastoso, né? Aí vem aquilo que você falou, André. Olha as hortaliças e os vegetais. Outras partes do vegetal que tem uma quantidade muito baixa de frutose e que a gente pode privilegiar. Então, aqui a gente já rebate aquela história que as pessoas dizem de a dieta cetogênica é uma dieta que não é nutritiva. Meu amigo, onde é que uma dieta que não é nutritiva inclui aspargo, cenoura, alface, abacate? Não tem nenhum problema você comer isso na dieta cetogênica, por exemplo, né? Então tem essa questão que a gente deve conversar um pouquinho. Então vamos falar um pouquinho do consumo de frutose, e aqui a imagem que eu queria mostrar para vocês, né? Sacarose, que é o açúcar branco, e o xarope de frutose, xarope de milho rico em frutose, compreende hoje 15% do total de calorias ingeridas que nós temos no mundo todo, podendo chegar a 25%, quer dizer, imagina, de cada 2.500 calorias que a pessoa ingere, 625 são de xarope de milho ou de açúcar, né? Então isso é um absurdo, muito alto o consumo, né? O principal desafio de hoje são exatamente esses ultraprocessados. 70% dos ultraprocessados possuem açúcar ou o xarope de milho rico em frutose. Então esse aqui é o principal problema, né? O consumo de frutose tem aumentado substancialmente no mundo, mas vamos lembrar que o corpo, além disso, produz frutose quando você consome muito carboidrato. Então, não é só a frutose que você come, é a frutose que você produz também, né? Então, a gente acaba tendo um impacto ruim duplo, né? E, embora tenha servido o seu propósito no passado, foi aquilo que eu já falei, a evolução não poderia imaginar que a gente ia hoje viver no mar de frutose. E aí eu queria mostrar para vocês essa imagem que está aqui, que evidencia a quantidade de açúcar que o brasileiro consome, e é gritante, né, quando você observa aqui a quantidade de açúcar que o brasileiro consome em um ano. 63 quilos de açúcar um brasileiro consome em um ano. E aí, André e Letícia, me lembra uma coisa, eu não consumo açúcar. Eu também não. Quem tá e o comendo André também mesmo? não. Então, tem alguém que está comendo 126 quilos, tem alguém que está comendo até mais do que isso aqui. Para o pessoal que não está vendo a gente, esses 63 quilos é um carrinho de mão. Agora, lotado de açúcar. Esses 62 quilos, é importante falar que está em alimentos industrializados, embutidos, bebidas açucaradas, e o xarope de milho rico em frutose é muito empregado em refrigerantes, em suco de caixinha, essas bebidas utilizam esses xaropes, tá? Então, quando fala em 62 quilos de açúcar, são todas essas bruxarias bonitas aí em cima, coloridas, mas tudo tem uma quantidade significativa de frutose, de açúcar. É verdade. Então, os ultraprocessados que são os grandes problemas, os grandes vilões hoje. Então, para o pessoal que está assistindo a gente, eu gosto sempre de fazer essa distinção antes de finalizar e falar das referências. A distinção é a seguinte: se você está com o seu metabolismo ruim, quebrado, está com esteatose hepática, está com sobrepeso, está começando a ficar diabético, se você tem essas questões, né, então você deve restringir algumas frutas, sim, para que você corrija o seu metabolismo primeiro, tá? Para depois você verificar se vai ser possível voltar a consumir. Se você está com o seu metabolismo saudável, a restrição de frutas fica a seu critério. Você pode fazer como eu, que como ocasionalmente uma frutinha doce quando eu estou querendo comer uma sobremesa, alguma coisa do tipo. Tá? Então você fica a seu critério e não é o ideal você comer 5, 6, 7 porções de frutas todos os dias, mesmo que você seja saudável. Nosso corpo não está preparado para isso, né? Então, para finalizar, só mostrar aqui as referências bibliográficas. Algumas dessas referências eu já fiz a resenha no meu Instagram. Então, vocês estão vendo aqui as imagenzinhas dos posts, o estudo e a imagenzinha do post, tá? Tem mais esses 3 aqui, que também já foram resenhados lá no meu Instagram.
Mas todos esses foram utilizados como base para esse material que eu acabei de compartilhar com vocês. Depois vocês podem entrar lá no Instagram, tem no perfil, tem uma seção de guia, né? E na guia você tem todos os posts, eu fiz essa curadoria, tem todos os posts do mesmo assunto. Então você tem duas guias lá, cada uma com 30 posts, onde você tem lá só falando sobre açúcar. Então, você pode mergulhar lá em todos os estudos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos que... Caraca! Arrasou! Henrique, eu só senti falta de uma referência. Aquela que as diretrizes recomendam 5 porções de frutas por dia. Onde está o estudo que comprova? Pois é, onde está esse estudo, André? Quando você achar, você me avisa onde é que está. Deixa eu dar tchau aqui pro pessoal do Instagram. Obrigado pela presença. Assim, onde está essa referência? Não tem, não existe essa referência, entendeu? Para quem é metabolicamente saudável, não tem problema, não precisa temer fruta, né? Mas como você pontuou bem, para quem tem alguma doença metabólica, até fruta precisa ter algum cuidado, né? Exatamente. Até fruta a pessoa tem que ter cuidado quando a pessoa está metabolicamente doente. Então, é complicado. Realmente é uma questão complicada, porque a gente encara na sociedade hoje a fruta como se fosse um alimento, um manjar dos deuses, né? Um alimento que foi colocado pelos deuses aqui no planeta para nos fazer bem. E não é bem assim, né? A gente acaba tendo uma questão que a gente esquece, a gente deixa de falar para as pessoas, que é o quê? Veja só, Vou citar um exemplo que me veio à cabeça agora. Todo mundo diz assim: coma mamão com semente para você poder ir para o banheiro se você tiver com prisão de ventre, né? Assim. E as pessoas, elas nem se tocam. Por que quando você come mamão com semente, você evacua mais rápido, você vai para o banheiro defecar? Pelo motivo bem simples. Aquela semente que você está comendo, ela não quer ser digerida. Então, na realidade, o que você está fazendo é colocando para dentro uma semente que não quer ser digerida e que vai fazer o possível e o imaginável para sair o mais rápido. Então, ela vai irritar o teu intestino, que vai expulsar aquilo ali mais rápido. E você está achando que está fazendo um bem. Na realidade, você está prejudicando o seu corpo por conta de um vegetal. Tá entendendo? A maioria dos vegetais que atuam nessa sequência, né, eu tô com prisão de ventre, eu vou comer mais fibra, eu vou comer mais isso, eu vou tomar chá de sene. Né? Sene é um negócio que quando você toma, você desumba. É um negócio assim, incrível. Então, quer dizer... Eu já tive um probleminha com o chazinho de sene, gente. Pois é uma loucura, né? É pior que lactopurga esse trem. Deus o livre de sene. E aí você destrói microbiota, você detona tudo lá por dentro e você está fazendo isso com vegetal, né? O pessoal diz assim, mas vegetal é tão bonito, é tão natural. Eu normalmente respondo assim, é tão natural quanto veneno de cobra. Não, verdade. Agora, nem todo mundo absorve bem a frutose, né? Pode ter desconfortos, pode ter problemas... Atletas, por exemplo, géis de carboidrato, aqueles géisinhos que são em prova, a boa parte dos que fabricam esses géis, acho que 50%, 60% vem de frutose. Cara, o que tem de gente que tem desarranjo no meio de prova por conta desses géis, tá? Tem várias outras abordagens. Agora você falou a questão do intestino, uma boa alternativa é comer mais aveia, não? A gente não ia deixar passar essa. A aveia, ela é muito cultuada pelos nutricionistas por conta desse teor de fibra aí, né, de achar que ela vai evacuar e tudo mais, mas ela atua exatamente pelo mesmo princípio, né, ela irrita o intestino e aí faz você ir ao banheiro mais rápido. A melhor forma que tem, e aí eu não estou sozinho nessa história, não é uma opinião minha, a doutora Marta, inclusive, Ana Marta fez um vídeo sobre isso, a melhor forma que você tem de evitar prisão de ventre é com gordura. Né? Então, quer dizer, você aumentar um pouco a ingestão de gordura é fundamental. O povo, a grande questão é entender o seguinte, todo vegetal é tóxico. A diferença é que tem uns menos tóxicos e outros mais tóxicos. Os mais tóxicos a gente não pode comer ou tem que processar antes de comer. E os menos tóxicos podem comer in natura ou precisa de um certo processamento também.
né? Por isso é que a gente desenvolveu a germinação, colocar de molho, cozinhar, fermentar. Todos esses processos foram processos que foram desenvolvidos depois que a gente começou a comer vegetais. A gente começou a desenvolver esse processo porque a gente começou a ver que nem todo vegetal dava certo para a gente. A gente passou a comer mais vegetal há mais ou menos, André, uns 20 a 25 mil anos atrás, quando a gente extinguiu a megafauna, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, megafauna eram os grandes animais que tinham no passado. A gente detonou eles todos, né? Começamos a diminuir o tamanho da presa, né? Isso tem uma hipótese que sugere que essa diminuição do tamanho da presa foi fundamental para o desenvolvimento do nosso cérebro, porque nós tivemos que desenvolver estratégias diferentes para caçar, mas na medida que essas presas começaram a diminuir de tamanho, elas ficaram mais difíceis de serem caçadas também, a gente começou a elevar a quantidade de vegetais na nossa alimentação, culminando com o advento da agricultura, que aí aumentou demasiadamente. E nesse ínterim, né, a gente começou a usar as ferramentas que a gente tinha para evitar a toxicidade dos vegetais. Essa história eu não conhecia e faz todo sentido, né? Porque hoje a gente sabe que os povos caçadores-coletores priorizavam alimentos de origem animal, né? Então, boa parte deles consomem a maior parte das calorias de alimentos de origem animal. Nenhum povo viveu sem consumir alimentos de origem animal, né? E os que consomem mais vegetais fazem isso por conta de pressões ecológicas recentes. Né? Você pega, por exemplo, os Tuquecinta de Papua Nova Guiné, eles estão num ambientezinho que dizimaram praticamente todos os animais que eles podiam caçar. Então, é assim, ou eu como batata e inhame, ou eu não sobrevivo. Né? É diferente, por exemplo, dos Maasai, é diferente, por exemplo, dos Inuits, que têm uma alimentação muito mais baseada em alimentos de origem animal. Os Maasai chegam a 65% da alimentação deles é leite, sangue e carne. E os guerreiros da tribo Os Inuits chegam a mais de 60%, né? Isso, não, os Inuits vão a 90%. Os Inuits só comem vegetais quando eles comem os vegetais que estão no intestino dos animais que eles comem. Entendeu? Os Maasai, os guerreiros Maasai, não comem nenhum tipo de vegetal, cara. A alimentação dos guerreiros Maasai é 100% animal. Aí eu penso assim, se os guerreiros não comem vegetais, porque cargas d'água eu tenho que comer, né? Eu quero ser guerreiro, meu irmão. Mas os gladiadores comem, né? Os gladiadores comiam, né? Os gladiadores comiam. Mas tu sabe o que é interessante? Porque essa história dos gladiadores é uma história interessante. Os gladiadores, eles realmente comiam mais vegetais. Eles tinham uma dieta quase vegetariana para engordar, porque o excesso de gordura protegia na luta. Exato. Né? Por conta da espada. E a gente não pode esquecer que os gladiadores eram, na sua maioria, escravos. Eles não comiam carne porque os donos desses escravos preferiam comer a carne, deixavam a comida de péssima qualidade para os gladiadores. Né? E aí, a dieta dos gladiadores, a galera achando que é a dieta maravilhosa, né? Eles comiam para engordar, e a capa da dieta dos gladiadores é um cara fortão, né? Totalmente oposto. Os gladiadores eram pessoas gordas, eram pessoas sedentárias, eram pessoas que eram colocadas para morrer no Coliseu e em arenas para diversão dos senhores, né? Então, grande Henrique, eu não vou tomar mais seu tempo, não. Foi um show de aula. Por mim, eu vou até meia-noite aqui. Enfim, tiveram várias perguntas que passaram aqui, eu não pude, enfim, passar agora, tá? Passou o nosso tempo. Foi show. Galera, acompanhe o Henrique, o Instagram dele tá no final da apresentação, tá aqui na descrição do vídeo. Ele dá uma aula para todos, diariamente. É incrível. Inclusive, no dia 1º de abril, ele fez uma postagem muito interessante também. Lembra, né? A postagem que foi você que criou as imagens, né? Eu só fiz o texto. Eu tô aqui lembrando, eu lembrei agora. Mas tudo bem. Henrique, eu sou seu fã, grande admirador do seu trabalho. Obrigado mais uma vez pela aula. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim, vocês convidando, é uma honra sempre estar aqui no canal de vocês, porque eu gosto de trabalhar junto com pessoas que nem vocês, pessoas sérias e que passam informação com credibilidade. Nutri. Tá bom? Contem sempre conosco. Muito bom. O Henrique dá o show. Rapaziada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.